Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, neste sabadão com notícias e informações do São Paulo. Eu vou trazer para vocês a provável escalação do São Paulo para o duelo de amanhã, domingão, contra o Corinthians. Jogo importante pelo Campeonato Paulista. Precisamos muito da vitória para o São Paulo entrar ali na zona de classificação. Por enquanto, ainda não estamos nessa zona aí de classificação para a próxima fase, então é importante entrar ali e se manter e selar de vez aí o clima de tranquilidade e paz. Eu confesso para vocês, até fiz um vídeo hoje lá no canal 2 Teclas Daniel Esportes, dizendo que eu acordei mais leve, contente, parece que saiu um peso das costas. E cara, o Casares está fazendo mal para geral, né? E certamente você teve uma noite maravilhosa também, dormiu bem, acordou empolgado, já querendo ver o jogo do São Paulo de novo, dando aquele ânimo, dando vontade de ir para o estádio, acompanhar o São Paulo novamente, porque o público vem caindo, né? E com razão, a torcida não tem culpa nenhuma desse momento que estamos vivendo, e dá até uma empolgação a mais de ir para o jogo, acompanhar. Cara, olha só o mal que o Casares estava fazendo para o São Paulo. Tem a questão agora referente à renúncia dele, né? De ontem para hoje, após a confirmação do impeachment dele, surgiram informações de que ele iria hoje renunciar ao cargo de presidente do São Paulo, porque ainda é possível, ainda passará por votação pelo sócio lá do social. E a expectativa era hoje, de um anúncio, né, oficial por parte do Casares e do São Paulo também, confirmando a renúncia dele. Por enquanto não aconteceu. E sabe o que me preocupa? É que é bem capaz do Casares ficar segurando isso junto com o Oten Ares, que por sinal vamos falar dele aqui nesse vídeo, para, entre aspas, prejudicar o São Paulo, né? Só para questão de, como é que eu posso dizer para vocês, talvez rancor, porque o Casares ele demonstra ser um cara rancoroso. Ele demonstra ser essa pessoa, pelo que já vimos dele de algumas coisas que surgiram aí, né? Então, o que me preocupa é isso. Querer ficar segurando, né? E depois, em cima da hora lá, acaba que confirma, ou no dia da votação do sócio, acaba que ele renuncia, daí o outro demora 30 dias aí para marcar a data. Cara, tem 30 dias, né? Tem 30 dias após o impeachment para marcar a data. O ideal era hoje já o Conselho Deliberativo já marcar logo a data, irmão. Porque tem 30 dias. Tá esperando o quê? Por que o outro tá esperando? Que tentou fazer manobra política aí pro Casares permanecer no São Paulo. É bizarro, cara. É bizarro. E olha só, a oposição do São Paulo, vou até ver aqui a informação para vocês, foi do Thiago Simões, soltou essa informação, onde diz que a oposição do São Paulo agora mira o Oten Ares de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo, o famoso aí mijão, né, o cara que apareceu bêbado, é esse cara que tentou fazer manobra política para não acontecer a votação do impeachment do Casares. Então, a oposição agora está mirando nele, tá? Está mirando nele. Então, precisa agora seguir, né, em cima de todo mundo, né, envolvido aí. Eu até fiz um vídeo hoje também que o Carlos Magno também precisa ser retirado do São Paulo, porque é um cara que não honrou o nosso escudo. Ele tinha o conhecimento de algo irregular acontecendo por muito tempo, referente aos camarotes lá do Morumbi, e não fez absolutamente nada. Ele, como CEO, deveria ter feito alguma coisa e ele não pode mais permanecer no São Paulo. Então, um dos alvos aí, além do Oten Ares, também é o Márcio Carlos Magno, que vai ser muito cobrado agora para sair do São Paulo, visto que ele é o braço direito, era o braço direito do Júlio Casares. Então não tem clima nenhum também desse cara permanecer. Então o Arry Masses, o novo presidente do São Paulo, ele tem a missão de tirar o Márcio Carlos Magno. A questão do Oten Ares, eu acho que é um pouquinho mais complicado, mas também é importante ele verificar isso, essa possibilidade aí para tirar também esse cara do São Paulo, porque ele também estava fazendo um mal danado para o clube, tá? Não estava seguindo o estatuto, tá? Então uma pessoa desse tipo mostra que não é de confiança para estar lá dentro do São Paulo. Então, pessoal, o Casares, ele saiu, importante isso e tal, mas a cobrança precisa permanecer, tá? Precisa permanecer, principalmente Oten Ares, Carlos Magno, esses caras precisam sair do Só um detalhe também, que muitas pessoas comentam, né?
Ah, mas o Massis, ele é da turma do Casares, né? O pessoal tá comentando isso. Pelo que eu pude apurar, rapaziada, ele, tá, o Massis, ele já não estava mais assim, muito próximo do Casares, estava sendo pouco ouvido, então ele não tinha muita moral, digamos assim, e ele era meio isoladão do Casares, tá? Tanto é que a própria filha do Massis, ela comemorou a saída do Casares. Claro que ela ficou feliz que o pai vai ser presidente do São Paulo e tal, mas ela já fazia cobranças nas redes sociais contra o Casares. Ela já fazia uma certa cobrança, criticava a gestão do Casares, mas pelo que eu vi, não é por questão, o pai dela pode assumir, não. Ela é por amor ao São Paulo mesmo. Ela já estava percebendo que não estava legal. Então, se vamos supor, o pai dela, né, o Maciz, assume o São Paulo agora. Se ele tivesse, sei lá, um rabo preso com Casares, era muito próximo, certamente a filha não iria fazer esse tipo de atitude de criticar o Casares e tal. Então eu vi isso, ela fazendo essas críticas, né? E tá certa, né? O Casares merecia ser criticado por todo mundo. Então tem esse ponto. O Maciz é a mesma coisa. Não sabemos. Então vamos esperar o tempo passar, vamos ver como que vai ser, tá? Mudou? Mudou. O cara é o vice, ele que entra, vamos ver como que vai ser. Então eu não vou julgar nada por enquanto, tá? Eu tô vendo uma galera que já tá fazendo piada referente à idade dele, 80 anos e tal, pessoal sacaneando, como se ninguém fosse ficar velho um dia, né? Eu vou julgar o Massis pela a competência dele. Eu vou criticar ele se eu ver alguma coisa por conta da competência e não por conta da idade. Cara, se ele for competente, tá excelente. É isso que importa na minha visão, tá, rapaziada? Então vamos aguardar um pouquinho para ver o que vai acontecer mais para frente. Ele vai ser o presidente do São Paulo por pelo menos 30 dias. Caso o Casares não renuncie, vai ter a votação do sócio. Caso seja também empichado pelo sócio, aí o Maciz fica até o final de 26. Mas o Casares, por enquanto, quieto, não falou nada. É bizarro, né, mano? O cara vai prejudicar o São Paulo, pode ter certeza que vão enrolar até o máximo aí, ou tentar uma outra manobra política. Pode ter certeza que vai dar algum buchiche aí logo logo aí, tá, rapaziada? Bom, amanhã tem São Paulo e Corinthians. Vou trazer para vocês a provável escalação. O Alisson está fora do confronto porque está negociando com o Corinthians. Quer ir para o Corinthians, é importante pontuar isso para vocês, tá? Mas as negociações por conta do impeachment de ontem estão travadas até o momento e devem ser retomadas a partir de segunda-feira. Mas tudo indica aí que o Alisson será reforço do Corinthians, tá? Resta saber se chega alguém para o São Paulo ou o Corinthians vai pagar uma parte aí de algum valor referente ao Alisson para o São Paulo, tá? Uma informação do Samir Carvalho. Tinha um burburinho, né, de que o José Martínez poderia ser envolvido nessa troca com o São Paulo, mas de acordo com o Samir, o Crespo vetou uma possível troca entre o José Martínez e o Alisson. Então o Crespo não se interessou tanto, de acordo com esse jornalista, muito por conta aí do comportamento do jogador, né? Que o Crespo tem esse receio referente ao comportamento do atleta, tá? Rapaziada, na tela para vocês a provável escalação do São Paulo para o duelo contra o Corinthians. E já quero o seu palpite, confesso que se for essa escalação, eu gostei, porque é um jogo que precisa de ter casca, né? Precisa ter um jogador um pouco mais de liderança nesse momento, que é o Luciano e tal. Fez gol, então ganha uma moral. Para não perder o hype, eu manteria ele no time, ainda mais contra o Corinthians, porque ele faz sempre bons jogos, no geral, assim, contra o Corinthians. Então, o São Paulo está escalado com Rafael, Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Wendel. Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, Lucas Ferreirinha e Luciano. Essa é a provável escalação do São Paulo. Quero saber se você curtiu, comenta aqui embaixo. Quero muito seu comentário e o seu palpite para esse duelo, comenta aqui embaixo, tá, rapaziada? E neste sábado aconteceu o primeiro contato antes do treinamento lá no CT da Barra Funda do Arrimaces com o elenco do São Paulo. Teve uma reunião ali para conversar, se apresentar ao elenco do São Paulo e abordar alguns assuntos, tá? Pelo que eu pude apurar, é até uma informação exclusiva aqui do canal, eu até publiquei lá no meu Instagram, se você ainda não me segue por lá,
tá na tela aí para vocês. Segue o Teclas lá também, que é muito importante, tá? Bom, eu perguntei para uma pessoa do São Paulo como é que foi ali a conversa, uma pessoa que estava presente na reunião. Ela me revelou o seguinte, abre aspas, foi uma conversa tranquila. Falou que vai estar junto com os jogadores, que está entendendo melhor a situação do time e que vai fazer o possível para que tudo seja feito como combinado também na parte financeira. Essa informação eu levei para vocês com exclusividade, tá? Ele também comentou que o momento é complicado, mas todos se colocaram para saírem juntos desse momento difícil do São Paulo. Então, isso que eu recebi aí do primeiro papo que teve do presidente, meio que disse que vai tentar, né, acertar essas pendências que existem com os jogadores. Ainda não sabemos se ele chegou a prometer para o elenco se vai sempre pagar em dia, né? Se isso vai ser um método dele, tá? Como gestor e presidente. E eu preciso confirmar também essa informação para vocês. Mas o ponto aí que ele disse, né, que ele pretende acertar, né, o combinado com os jogadores, que era o pagamento e tal. Veremos se vai ser mantido isso até o final do ano. O detalhe é que o São Paulo está com uma situação financeira complicada, né? Ele precisa entender a questão de fluxo de caixa também, o que é importante no momento pagar, o que tem dependência aí de bancária e outras coisas mais. Ele tem uma bucha pela frente. Vai ser uma semana aí de muito trabalho para o novo presidente do São Paulo. Bom, pessoal, segundo o portal flamenguista Canela na Rede, ele soltou uma informação de que o Flamengo vai fazer uma proposta oficial ao São Paulo por Marcos Antônio no início dessa semana, tá? Então, iniciando a semana, pode chegar essa proposta do Flamengo para o São Paulo referente ao Marcos Antônio. O valor que está disposto a ser bancado pelo Flamengo é de 6 milhões e meio de euros, tá? E ele disse que ainda não sabe se vai ser envolvido o Alan nesse negócio. Então o Flamengo de novo vai tentar fazer uma investida, segundo o Canela na Rede. O detalhe é que esse valor, né, se for colocar na cotação atual do euro hoje, dá um pouco mais de 40 milhões de reais pelo Marcos Antônio. Para mim, um valor totalmente assim abaixo do que vale o atleta. Vale lembrar que o São Paulo pagará a Lazio cerca de 27 milhões de reais num valor total pela compra definitiva do jogador. Então, por 13 milhões a mais você repassar o jogador ao Flamengo, para mim, não tem nenhum cabimento. E eu acredito que por esses valores o São Paulo não negocia o Marcos Antônio com o Flamengo. Eu acho que se fosse algo acima de 10 milhões de euros, talvez o São Paulo até pensaria, tá? Mas 6,5 para mim é bizarro. E eu acredito que o Massis, agora como o novo presidente do São Paulo, ele não vai arrumar uma briga com a torcida cedendo o Marcos Antônio por esse valor ao Flamengo. Mas, cara, isso que está acontecendo é mais os flamenguistas, né? A mídia do Flamengo enchendo o saco, fazendo barulho, né? Para ter o jogador a todo custo, mas não é assim que funciona. Por mais que o São Paulo está mal financeiramente, não tem como você ceder o seu melhor jogador, talvez, do elenco atual do São Paulo, entre aspas, de graça, de mão beijada ao Flamengo. Bom, pessoal, essas foram as principais informações desse sabadão. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, até amanhã no pós-jogo, hein? Tamo junto.